No quadro Seu Direito de hoje, eu recebo aqui no estúdio o advogado Fabrício Pozzocco. Falar um pouquinho sobre um assunto muito delicado, porque domingo foi Dia dos Pais, mas para muitas crianças no Brasil foi um dia sem motivos para comemorar. Porque, de acordo com o portal da Transparência do Registro Civil, só este ano o Brasil já registrou mais de 100 mil crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Um número bastante alto, né, Pozzocco? Sim, é um número bastante significativo, principalmente quando a gente vê que muitos dos pais simplesmente decidiram por não registrarem seus filhos, como se isso liberasse esses pais das todas aquelas obrigações que existem na lei, na questão do cuidado, a questão do carinho, a questão de saber do desenvolvimento do seu filho. É lógico que, de repente, se uma mãe, ou a própria criança se vê numa situação como essa, ela pode procurar um advogado da sua confiança, pode procurar até o Ministério Público, para que possam fazer uma ação para efetivamente se colocar o nome do pai na certidão de nascimento. Essa ação se chama reconhecimento de paternidade e isso pode ser feito por todos os tribunais do Brasil. Acho que está faltando hombridade, né, no nosso país, né? Sim, infelizmente a gente observa que muitas pessoas, alguns valores se tornaram efêmeros, né, ultimamente. E a questão da paternidade é onde que as pessoas começaram a deixar para lá. Isso não é tão importante, depois eu vejo. Se o meu filho não tiver o nome do pai, ele pode participar de algum programa social que alguma prefeitura está oferecendo. E isso acaba aí causando todo um problema posterior, não só legal, como também psicológico à criança. Agora tem um termo que é bastante usado, que é chamado abandono afetivo. Isso está relacionado apenas à falta de registro, não? Não. O abandono afetivo, a questão do afeto, é muito importante nessa convivência pai e filho. A gente sabe efetivamente, por mais honrosas que sejam todas essas mães, que acumulam a função de mãe, de pai e suprir todas as necessidades das crianças, infelizmente a gente vê que existe muitas vezes esse problema relacionado ao abandono afetivo, questão de afeto do pai para com o filho. É importante lembrar, Roberta, que muitas pessoas acham que abandono afetivo é só não colocar o nome na certidão de nascimento, quando é o contrário. Às vezes eu sou um pai que eu estou lá com o nome na certidão de nascimento, porém eu sou um pai que simplesmente pago a pensão. Eu não me preocupo com o meu filho, eu não quero saber do crescimento dele, tem nem contato, eu não tenho contato nenhum, eu só pago. E aí, diante de uma situação como essa, as pessoas dizem, não, eu estou cumprindo a minha obrigação de pai. Não, você não está cumprindo a sua obrigação de pai. Isso vai ter um reflexo muito grande. Não é simplesmente tirar o dinheiro do bolso, pagar a pensão e dizer que isso está funcionando. Então, o Poder Judiciário, se mostrando sensível a essa realidade, tem efetivamente reconhecido o direito desses filhos que foram abandonados afetivamente por um pai, o reconhecimento de indenizações por danos morais por conta desse fato. Lembre-se, não é simplesmente pagar. O fato de eu ir lá e pagar a pensão, isso não significa que eu estou cumprindo com o meu dever de pai. Os tribunais são muito sensíveis a isso. O STJ tem um julgado muito interessante que na decisão da ministra ela diz assim: nós não podemos obrigar ninguém a amar alguém por uma canetada. Ou seja, eu não posso dar canetada aqui e dizer que você tem que amar o seu filho. Todavia, se você não faz isso por a sua própria vontade, o Estado pode impor uma indenização para que você, apesar de não querer saber do seu filho, pague uma indenização por conta dos problemas que você vem causando a ele. Agora, o que essa mãe precisa provar para marcar o abandono afetivo, para comprovar esse abandono afetivo? A bem da verdade, Roberta, as próprias circunstâncias do dia a dia já vão demonstrar isso. Então, muitas vezes, o pai não quer nenhum tipo de contato com o filho, o pai não quer visitar o filho. Existe uma dificuldade muito grande para ver esse próprio falar. Hoje em dia, com os telefones celulares, com esses smartphones, é muito fácil você fazer até chamada de vídeo, não só chamada de áudio. E você começa a perceber que o pai vem cada vez mais alijando o filho desse convívio. É importante lembrar também que isso geralmente isso torna problemas psicológicos à criança. Então é sempre importante ter um laudo de um psicólogo que ateste uma situação como essa. É lógico que no processo vai ser feita uma perícia, vai ser analisada através de testemunhas, tudo sobre essa situação, que não é difícil de ser comprovada. Mas é engraçado porque muitas pessoas resistem a levar essa situação aos tribunais porque acabam tendo que reviver
todo problema perante o Poder Judiciário. E por triste. esse motivo, as pessoas deixam de fazer isso. Seja por uma questão de vergonha, seja por uma questão de que acaba realmente trazendo, né, essas recordações ruins por conta disso tudo que vem acontecendo. Então, muitas pessoas deixam de mover essas ações, deixam de procurar o Judiciário. Mas é importante lembrar que você, se vive um problema como esse, qualquer uma das pessoas que está aqui assistindo a gente, procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, procure até mesmo o Ministério Público para que possa, com a devida orientação, mover as ações devidas e receber essa reparação de danos. Lembre-se, o problema é do filho, não é da mãe. Sim. E é por esse motivo direito que dele, a gente né? tem que buscar esse direito.